quero falar uma coisa a vocês no Mais de hoje. Quando valorizamos uma viagem de um estrangeiro à nossa terra, o que difere esse estrangeiro realmente ir? Tudo sem o prol da dignidade comum, da dignidade do nosso povo a ter uma viagem ao estrangeiro. Quero falar uma coisa a vocês. Numa questão existencial, quando queremos viajar a outro país, o lugar deve ser uma continuidade do nosso povo. E quando é uma continuidade do nosso povo, pode ser uma continuidade étnica à Europa. Pode ser uma continuidade econômica, BRICS, Mercosul, ou pode ser uma continuidade de um elo cultural. Mas a dignidade um pouco mais estreita, um pouco maior, equivale ao apelo humano, humanamente, o apelo humano, um tipo de ação humana, de conformidade, ser somente continuação de um povo realmente, no sentido que eu já falei, que é ético, ou de laços políticos ou econômicos da nossa terra, como Mercosul, BRICS, porque em tudo isso existe um tipo de entender uma intimidação. Essa intimidação é uma força maior. No entorno, o que se tiver arma nuclear, o que estiver falando realmente, em princípio, quem é defendido deve ser defendido por alguma coisa. Quem ataca deve atacar por estar atacando alguma coisa. Nessa intimidação está um nome, um tom heróico, um Sansão, um tom divino, um Deus, ou qualquer um que aceita por entender a real índole e a intimidação real daquele povo. Isso em laços maiores está uma cidadania, está uma exatidão de confiança que é em prol de algo maior, como ter a dignidade econômica, política, que nisso é mais abrangente a uma continuidade, nós também dizermos que podemos viajar. E ficar dizendo uma coisa, que sou dragão ou sou ovelha, agora falo grosso. É como se um duplo contexto de um anticristo fosse uma piada sem fim e todo lugar fosse meio anticristo. Mas existe um nome realmente. Quando uma força anticristo ele não governa, o norte ou o sul, qualquer parte que eu esteja falando, vai ter que entender um termo. Em algum termo da vida humana, alguma etapa de uma ação da linha do tempo, para esse Cristo pisar no teu solo, sem você ter conversado com ele, é só depois que o teu exército e você perdeu uma guerra. Porque você, num livro, realmente perdeu a guerra. E perdeu a guerra num sentido. Existem muitas superioridades. Cultura,
televisão, internet, esporte, mas o princípio real, que em uma delas você não ecoou tão alto, e nisso o anticristo, que você mascarava mal ou bem, acabou por dizer uma coisa: não ir. E quando não ir, a frota real de um abatimento, de uma profecia, foi de derrotar você em uma guerra para esse anticristo finalmente aplanar os seus pés no teu solo. Mas o sentido de ser uma continuidade é uma continuidade, não no sentido completamente cultural, sentido cultural da dignidade étnica, da dignidade de cuidados corporal, intelectual e ação de liderança. Por isso, dizer que todos são anticristos ou meio força maior equivale a escrachar que está com raiva de poder existir essa força. Mas o contexto de uma Bíblia, eu já falei o que significa ser isso. Mas o contexto conjunto em uma continuidade é você pelo menos valorizar ser esse caminho, essa ponte, essa continuidade, para não ficarem tão presos ao que uma derrota propõe, a que realmente vocês sofreriam. É sempre a palavra para vocês. Boa sorte.